Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB nessa semana maravilhosa que antecede o Resident Evil 4 Remake. Então sejam bem-vindos enquanto isso não acontece. Que eu já sei que ninguém vai ver isso daí quando chegar a estreia dia 23 agora, 24. Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Científica Primitiva. Lembrando que na aula anterior a gente falou do lado de Alexandre Magno e nós falamos sobre Ptolomeu. Então hoje a gente vai falar sobre o porquê que Ptolomeu ele decidiu fazer Alexandria. Esse é o grande ponto. O porquê, respondendo a pergunta do porquê Alexandria, você também responde o porquê filosofia. Esse daqui é um ponto interessante. Por que filosofia? Por que a filosofia ela existiu? E por que ela deveria existir na Grécia? Isso daí é outro ponto interessante, pô. Porque, por que a filosofia não veio do Egito, por exemplo? Tem muitos filósofos na época moderna que tentaram descobrir isso daí. E muitas das coisas que fizeram a filosofia nascer na Grécia e não em outro canto era por duas coisas. Primeiro, as falcatruas que quase ninguém conseguia acreditar direito. E em segundo lugar, a questão de comércio. Como eu acho que vocês sabem, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. E Tales de Mileto, ele era um cara que vivia bastante, era praticamente um comerciante, vamos dizer assim, que ele lidava com bastante pessoas na época. Então a filosofia ela veio de questionamentos que aconteceram no meio de filosofias muito históricas, como por exemplo a ideia da teogônia, etc. E também a gente tem a ideia dos poemas órficos e gnômicos. E tudo isso daí foi que fez a filosofia ser o que é. Aí vem a grande questão, o porquê que Ptolomeu queria fazer Alexandria, porque ele queria copiar essa mesma história. Parece que ele percebeu que a filosofia ela nasceu de ideias individuais que foram sendo geradas. Aí o que ele percebeu? Dá para eu fazer isso aqui também. Vamos dizer que a gente está construindo algo em memória de Alexandre Magno, mas só que a ideia dele era se tornar um novo centro cultural muito mais fodido do que Atenas. Então esse é o porquê de existir Alexandria. Aí nós temos a ideia dele que era cosmopolismo para você e o absolutismo para mim. Porque existia cultura helenística para o resto do povo que vinha de fora, mas o Egito não poderia ser corrompido. Essa era a ideia dele, que lá no Egito era cabeça de caralho a quatro, mano. Era os animal fudido com corpo de gente e nada mais do que isso. Ele não queria se misturar à cultura helenística. O único lugar onde tinha esse acesso assim era em Alexandria, porque ele queria bater de frente com a cultura grega. Ele queria ser mais foda, ele queria criar o ápice do mundo. E foi no meio dessas coisas aqui que nós começamos a ter algo que é de extrema importância para a história, que é a filologia. Os caras começaram a sistematizar o saber. Tão diferente, eles estavam fazendo quase a mesma coisa de Aristóteles, só que de um jeito muito mais universal do que apenas a ciência dele, mas a ciência de várias pessoas. Aqui nasce, é como se fosse uma pequena ideia de comunidade científica. A pequena ideia que nós temos o que nós temos hoje como comunidade científica era algo que eles estavam querendo fazer, mas em questão de livros de sabedoria, etc. Eles queriam sistematizar e unificar todo o saber. Aí nós temos a criação do museu e a criação da biblioteca, que o museu era as musas protetoras da sabedoria. E nós tínhamos na biblioteca o arcabouço de tanto especialização quanto de pesquisa dentro das bibliotecas. Então, dentro de Alexandria, tinha uma parte de... Ele não só trabalhava numa grande livraria. Alexandria também era um lugar de experimentos também. Isso aqui é um ponto interessante, porque era um conhecimento prático e teórico. Lembra da aula anterior que eu falei? Que tinha os bichos de ofício que estavam começando a crescer? Então muitos deles tinham Alexandria para treinar o ofício deles, se tornarem profissionais. Lá tinham equipamentos para o cara ir aprendendo lá os ofícios também, além dos arcabouços teóricos. Então a gente ali criou bastante cientista primitivo naquela época, cara. E aqui tem algumas coisas da filologia. Dentro da biblioteca, cara, tinha mais de 700 mil livros.
contando com livros, compilados, etc. Era coisa pra cacete que tinha lá dentro. Aí a gente tem aqui Calímaco, que ele trouxe os catálogos, ele começou a catalogar as coisas. Então aqui a gente tem a ideia mesmo de biblioteca. Calímaco foi muito interessante nessa questão de catalogar as coisas. Que antigamente não era tão bagunçado assim, mas não era tão catalogado por partes. Aí nós temos também o Zenódoto, que ele pegou e classificou os clássicos gregos, as histórias, os grandes poemas gregos, a Teogônia, por exemplo, as histórias lá dos gregos, tal, ele conseguiu fazer lá, ele conseguiu aprontar lá para ter dentro da biblioteca. Nós temos Aristarco, que foi o mais importante na questão de validade e fonte. Então a maioria das fontes que nós temos do mundo dessa época passou por esse carinha aqui, pô. Ele foi a fonte principal, esse tal de Aristarco. E nós temos também algo que é extremamente importante, que até hoje existe, que veio com essa época, que é o controle de autoria e o controle de autenticidade. E quando nós falamos de controle de autoria e de autenticidade, nós falamos Scholasticus Approves. Que os escolásticos, no futuro, vão trabalhar muito nessa questão de autoria e autenticidade. O que é essa questão de autoria e autenticidade? O cara chega lá, atribui algo como se fosse Aristóteles. Os caras vão lá tentar descobrir se é autêntico ou não, e se é da autoria de Aristóteles aquilo. Então basicamente essa era a ideia que estava surgindo dentro de Alexandria, um controle autoral e um controle de validade e autenticidade dos livros, das coisas que estavam lá. Nós também temos o trabalho exegético também, que era feito lá. Nesse ponto aqui nós temos Cráteres, que ele foi um dos maiores exegetas da época. Quando eu falo isso daí, era um cara que exemplificava as coisas. Ele pegava uma obra grega e simplificava ela de um jeito que ele entendia melhor, vamos dizer assim. Nós temos também a gramática grega, com Dionísio de Trácia. Ele foi o cara que colocou para todo mundo ver, vamos dizer assim, a gramática grega lá, chegou lá. Então isso aí foi importante. E nós temos algo que também foi de extrema importância, que é o trabalho de biografia. Esse é que é importante. Senão, como é que a gente conheceria Platão, Sócrates, se não tivesse trabalhos biográficos dos caras? E Diógenes de Laércio foi um dos caras mais eminentes nessa questão de trabalhos de biografias. Aí a gente tem o roubo. O roubo das obras esotéricas de Aristóteles. Então teve um verdadeiro Wikileaks da época helenística, que foi vazado as obras esotéricas lá do Aristóteles lá. E nós temos a edição crítica, que são os trabalhos de revisão bibliográfica, que até hoje existem dentro do ramo científico. O que é revisão bibliográfica? Revisão bibliográfica é quando a gente tem um profissional que vai revisar as obras de um autor para ver se ainda são válidas as teses dele. Então naquela época já tinha esses trabalhos de revisão bibliográfica, que era uma edição crítica. Então vocês podem ver que foi de extrema importância a filologia para o mundo ocidental. E é isso que nós temos por hoje, galera, aqui no canal. Na próxima a gente vai mais para baixo aqui na mecânica, na astronomia e o resto das outras coisas. Então até mais aí, galera. Valeu!